Imagina um filme que é basicamente Five Nights at Freddy's, só que Nicolas Cage como protagonista e o filme é bom. E ele nem precisa falar o filme inteiro, ele só tem que ficar lá. A presença já diz muito. E sim, essa maravilha do cinema existe e se chama Willy's Wonderland. Como um filme com essa premissa que mal foi pro cinema por causa de pandemia, época da pandemia, que o Nicolas Cage limpando um restaurante em silêncio e detonando um robô é considerado o ápice do cinema. Fica aí que eu vou explicar o porquê desse filme ser um filmaço incompreendido. Sei, eu tava meio pé atrás com ele, porque eu achava que ia ser só um filme, mais um filme meia bomba, nada a ver com o Nicolas Cage, porque o cara tem que pagar conta, né? Acabou fazendo um filme duvidoso. Mas esse filme aí não é bom de verdade. Só que eu não sei explicar direito. Ele é tipo ruim, só que ele faz a volta completa até ele ficar tipo muito bom. Vocês vão entender. Com a origem do Five Nights, surgiu um único filmaço de animatrônico de terror que existe na face da Terra. Willy's Wonderland. Ninguém sabe de onde surgiu a ideia. O criador, Go Parsons, jura que ele nunca conheceu nada de Five Nights, né? Mas isso aí deve ser a maior mentirada que alguém vai contar na sua vida, que é literalmente igual. A mesma coisa, restaurante familiar, animatrônico, não tem o que fazer. Alma, né? A alma dos caras tá nos bonecos. Se o cara não se baseou em Five Nights, pode me chamar de Honda Civic. O problema do Willy's, né, que ele não foi o melhor filme de todos os tempos, foi que ele caiu bem no ano onde aconteceu um pequeno evento global catastrófico, em 2020. Que, se você não se lembra, muitas pessoas decidiram ficar em casa por livre e espontânea pressão. Então, o filme começou a ser filmado em fevereiro de 2020. Teve diversos problemas até ele ser lançado em 2021. Olha só. Como se, né, não fosse problema, o filme, né, teve um total de lucro quase nenhum, já que ele, além de ser filmado numa época ruim, foi lançado numa época pior ainda. Ou seja, acabou que o filme nem estreou no cinema direito, foi direto pro stream, e no stream não lucrou. Mas o que é o filme? A masterpeça chamada Willy's Wonderland. 1, 2, 3, 4. Sinto quebrando esses bonecos e é pelo de ferro. Não tenho medo de nada, só de acabar pegando teta no acéfalo. Quem fala que não é certo, um trabalhador noturno dá porrada nos bonecos. E contrataram, acharam que eu ia acabar fudido, mas na primeira noite já senti foi um alívio. Abre todas as portas, destranquei a ventilação. Aqui até às 6 horas, esse animal, tô fudido, irmão. O filme já inicia com um casal sendo perseguido, sabe-se lá por o que, porque não dá pra ver. E uma criança numa portinha assistindo tudo. E como os caras são figurantes que não tem nome, eles vão logo e arrastam pra cima. Já clicam no link da bio. E logo depois a cena corta para o nosso homem na estrada, correndo com um carango até que os pneus dele foram, como se não tivesse nada sutil. Um monte de linha de prego de polícia está implantado na estrada. E o cara chega, né? O piloto fantasma sai do carro com todo o seu ar badass, toda a sua essência Giga-Chad, sua Gorilla Hand, seu Hunter Eye, seu Jowling, seu Six Pack, e o cara simplesmente exala o ar Sigma. Sai do carro e vê que os pneus dele já eram. Convenientemente, né? Surge um mecânico com um guincho, fala, pô, deu ruim no carro, né? Onde um piloto fantasma fala a seguinte frase. Logo em seguida, é mostrado uma das adolescentes que aparece no filme, Liv, a adolescente feminista, fazendo o que todo adolescente nos Estados Unidos faz quando tá entediando, tacar fogo em algum lugar. Só que não é qualquer lugar, é o restaurante Willy's Wonderland. E logo em seguida, para surpresa de muitas pessoas, ela é presa pela sua suposta mãe, que coincide de ser a xerife da cidade. Só que, ao invés de levar ela pra delegacia, o xerife chega, prende a feminista num trilho, do lado de um canto, fala, você vai ficar aí, depois eu volto. E deixa um balde pra ela fazer o que ela precisa. Volta pro mecânico e pro nosso piloto fantasma, falando que fez o orçamento e os Michelin do homem deu 1.000 conto. O quê? O cara, com seu grande ar Sigma,
chego e já puxo o cartão. Só que o cara é macho demais pra andar com dinheiro. Só que a cidade só aceita dinheiro. A cidade vem de uma tumba faraônica diretamente do Império do Ramsés III, que não tem nem caixa eletrônica lá. Se ele falasse, eu acho que o pensamento dele foi: então Deus lhe pague. Aí, o mecânico Barraguinho chega e fala: faz uma proposta para um acordo que consiste no seguinte: você trabalha o dia inteiro numa lanchonete falida pra porra, e aí seus pneus tá pago. O homem, que não é burro nem nada, aceita a sua diária de 1.000 contos. E aí eles vão conhecer o dono do lugar onde o homem vai prestar o seu serviço, cujo dono é o Doug Dimmadome. That's right, Doug Dimmadome, Dimsdale, Dale, Dimmadome, owner of the Dimmadome. Como se o homem tivesse muitas e muitas opções para fazer, ele vai e começa a fazer o seu serviço. Aceita a sua diária. Enquanto isso, a adolescente feminista recebe seus amigos, um bando de adolescente abobado, composto pelos seguintes personagens: a Bisca, a Baby, Let's go. o Fake Cria Nerd e o E-Boy fã do Lil Peep, que quer, junto com a adolescente feminista, detonar o lugar. Só que os caras não têm pensamento nenhum. Eles só são os minions que seguem onde a menina vai. E todo mundo sabe o que eles fazem no eles, mas ninguém se importa. Só a menina feminista. E ela quer detonar o lugar, porque não tem mais ninguém morrendo. Só que, foda-se. Eles soltam ela e falam: terminar de queimar o lugar. Só que, se você viu no Sexta-feira 13, no Halloween, ou qualquer filme de terror, sabe que adolescente burro só serve pra servir de cadeia os bichos matar. Ou seja, ninguém desse grupo tem relevância nenhuma pra história, a não ser a feminista. O homem tá super dedicado à sua diária, fazendo highlight de limpeza no restaurante. E, sem sacanagem, metade do filme é o cara limpando metade do filme, uns 30%. Pra felicidade do homem, também ele descobre uma máquina de pinball, onde ele passa mais da metade do tempo jogando. E se você juntar os highlights de limpeza e ele jogando pinball, é praticamente 50% do filme. Só que ninguém quer saber do cara jogando pinball ou fazendo highlight do Mr. Monstro. Então, o primeiro ataque de monstro acontece com o Ozzy, o avestruz, onde rola uma briga de cara entre o avestruz e o zelador, o piloto fantasma. Eles ficam se encarando, sem falar nada, até que decidem cair na peia e o zelador deita o avestruz na porrada com um cabo de vassoura e termina com um fatality e volta a limpar como se não tivesse acontecido porra nenhuma. O homem decide pra ele, a única coisa que importa é ficar mangolô e bala nos bonecos. Chega a hora dele limpar o banheiro, onde ele ouve um boneco cantando, só que o cara quer que se foda e termina de limpar. Aí ele vê que onde ele limpou estava sujo de novo. Ele decide limpar e vai checando porta por porta, onde ele vai ouvindo barulho de algum bicho falando pra ele. E ele é atacado pelo homem macaco, o gorila, que finalizaram com um grandíssimo desentupidor. Depois de dar cabo desses dois bichos, ele fica encarando ele num tesão gigantesco, até que chega o momento da folga dele e ele volta pro seu pinball. Enquanto ele tá fazendo a sua merecidíssima pausa na sua escala 6x1, chega a gangue de adolescente do Scooby-Doo abobado, pronto pra atacar fogo no lugar. Só que a feminista quer fazer o seguinte e bondosa: salvar o zelador do lugar, enquanto os caras tacam fogo no restaurante. Só que o homem quer que se foda. Ele ouve tudo, falando: você tem que sair daí, tem que ir embora. Ele chega, dá as costas e eles falam: porra, esse cara é um filho da puta. Aí os adolescentes decidem ficar discutindo por sei lá, nenhum motivo. E a feminista decide que vai entrar e tirar o homem de lá, não importa o que aconteça. Só que é pra todo mundo ficar do lado de fora, que é pra eles salvarem ela quando ela entrar, quando ela decide sair. E ela decide por cima, uma tubulação de ar que é comicamente grande e limpa, cabendo não só uma pessoa, como duas, né? É que a feminista logo em seguida, ela é perseguida pelo jacarezão arte, só que não dá nada. E ela cai
e dá de boca na Sarah Sirene. A feminista dá um gritaço, os adolescentes ouvem, o zelador ouve, e os adolescentes abobados começam a debater se eles vão ajudar a mina ou se eles só vão embora. O da Baby, que é o único sensato do grupo, fala, mano, ela que se foda, nós tem que meter o pé. Só que o homem é movido pelo mal, né? E a Bisca, que é a namorada do da Baby, fala pra vamos entrar. Ele fala, tá bom, vamos entrar. Aí todo mundo sobe e o homem que só queria ir embora decide se juntar ao grupo dos abobados e fazer o resgate. Enquanto ele tá xingando muito os caras, falando que nós tem que ir embora, nós não devemos nada pra ninguém, eles descobrem que o chão é feito de papelão e eles caem do teto e dão de boca numa piscina de bolinha que amorteça convenientemente. Enquanto isso, né, o zelador tá checando a adolescente feminista e percebe que tá tudo tranquilo. A menina não foi morta e vai embora. Enquanto, né, uns adolescentes abobados saem correndo e se encontra com a adolescente feminista. Aí, o da Baby e a Beast decidem que é o momento perfeito para eles coisarem no restaurante amaldiçoado. Enquanto a feminista e os Minions, nerd fake cria, e o e-boy, fã do Lil Peep, segue ela decide contar pro zelador o que é o restaurante. Que o restaurante era só uma fachada, onde tinha diversos assassinatos cometidos pelo Will e a gangue dele, que antes dos caras serem capturados pela polícia, eles fizeram um ritual. E aí, antes de os caras serem capturados por uma força tática, eles fizeram um ritual, onde a alma deles foi parar nos animatrônicos. E a polícia viu isso como um serviço bem feito. Só que a alma dos caras estava presa nos bifes. E para compensar tudo, anos depois, o Doug de Madum comprou o restaurante. Só que vivia acontecendo merda no lugar. Gente morrendo, acidente esquisito. E aí decidiram fechar o lugar. Só que em vez de sanar o problema começou a ir atrás das pessoas. Começaram a atacar a gente do lado de fora. E aí a cidade tem um acordo com o Will, onde eles levam as pessoas pro restaurante. A turma do William mata as pessoas e compra. Só que eles não têm estômago nenhum. Não sei por que eles... E, compensação, o William não ataca a cidade. E é por isso que acontece a cena do casal no começo. Só que, infelizmente, a situação não é a mesma. Tem o homem Sigma na jogada que ouve tudo isso e caga. E continua fazendo o que ele veio pra fazer. Como se ele não tivesse ouvido porra nenhuma. Aí a gangue fracassada do Scooby-Doo percebe que dois deles sumiram, a Bisca e o Dabi. E aí o casal tem uma cena incrivelmente chola, que eu não ligo, e eles decidem ir pular grande ato na sala. Vou bimbar. Só que, em outro lugar do restaurante, os adolescentes vão morrendo um de cada vez. Só que o zelador quer que se foda. O zelador tá cagando, o cara quer jogar pinball, terminar o serviço e tomar um monster dele e depois sair de carro. Aí o único que se salva dessa grande matança e chacina de cadeia, fã do Lil Peep, onde ele se esconde e decide ligar pra xerife, que prontamente faz o seu trabalho como policial e ignora o chamado, até que o moleque fala que a feminista tá lá com eles. Aí a policial tem que trabalhar, tem que resolver essa pica que não era dela, mas agora é. Enquanto a xerife não chega, um zelador tá no merecido intervalo dele e ele não liga que todo mundo tá morrendo. Só que chega o fim, ele volta e detona todos os animatrônicos que ele encontra lá, igualzinho a dois Rottweiler com uma criança. E mostra uma lutaça digna de John Wick. O cara sai bicudando na porta, onde o casal de Bisca e da Baby estavam, e a porta voa como se fosse uma lata no cinema, isso aqui. O Chola que tava escondido, o e-boy o e-boy fã do Lil Peep, que ligou pra polícia e perseguiram pela Cami a camaleoa, que começa a mandar um papinho que ela é diferente das outras. E o cara, com seus dois neurônios, ouve o papo, tá e morre. É o fim do e-boy fã do Lil Peep. Enquanto isso, a xerife tá falando pro parceiro dela o que já acontece na cidade. Que ela fala abertamente que é uma cidade armada, preparada, com polícia, força tática, não conseguiu lidar com ele e a sua turma, mas o piloto fantasma, um produto de limpeza e monster, tá fazendo isso. Ela fala
que fizeram um acordo, e ela fala e mostra que a feminista no começo era criança no começo, onde ela viu os pais morrer, e é por isso que ela quer acabar com o restaurante. E aí vamos, foda-se, e volta onde o zelador tá pronto pra finalizar a camaleoa, uma cena digna, mas o alarme toca, e é hora do intervalo. Ele entrega o canivete pra feminista e manda ela fazer o L. Enquanto o homem tá no intervalo e eles não conseguem cuidar de porra nenhuma, né? Os adolescentes abobados que tá tudo morto agora. Só que o homem tem um intervalo extremamente curto, onde ele volta e já chega de buiana a camaleoa aqui. Ele não finaliza ela, onde ele sai empurrando a feminista pelo corredor, dá 2 patadas nos bichos que estavam ali. Fosse que quando o homem tá pronto para finalizar tudo, a xerife aparece e descobre que o cara eliminou um monte de robôs da turma do menino. E ela fica feliz, ela fica putona com o cara, né? Fala, porra, o que você fez? Porra, nós temos uma arma, nós temos uma máquina de combate, nós podíamos finalizar tudo, mas não. Eu tô puto porque você ferrou o acordo. E aí ela decide que tá na hora de amarrar o homem signa e dar de bandeja pros animatrônicos. E a adolescente feminista solta a grande fala que resume o filme inteiro. Você não tá entendendo? Você trancou o cara errado aqui. Ele não tá preso aqui com eles. Eles que estão presos aqui com esse cara. E agora, o seu homem Shed tá algemado e secado pela Sarah C e a Câmara Camaleão. E ele consegue debulhar as duas com as mãos nas costas, literalmente, e tudo isso ao som de cabeça, ombro, joelho e pé. Não sei como é que isso não ganhou o Oscar. A feminista e o Aspira, o ajudante da xerife, ficam falando no carro sobre como eles são tão ruins quanto os animatrônicos. Só que essa lição de moral não serve pra porra nenhuma, já que um título a tartaruga ataca o Aspira e mata ele. O cara não fez nada e morreu de graça. No restaurante, o nosso homem Sigma decide continuar com a sua tarefa de limpeza, ignorando completamente o que aconteceu antes, que foi deixado para morte, e ainda para sua pausa merecida e manda um passinho na frente da máquina de pinball. Aí decide tirar o lixo e só de sacanagem manda um aceno pra xerife. E a xerife ficou bolada com o cara. E pela segunda vez no filme, ela, por se juntar com o cara pra matar os bichos, ela decide oferecer que, por uma estranha razão, todos os animatrônicos ou estavam do lado de fora ou estavam mortos. E só sobrou ele. E por uma ironia do destino, o Winnie caga pro nosso homem e debulha a véia e que vira camisa de saudade na hora. E aí chega o combate final, o Winnie versus o piloto Sigma Fantasma. Só que aí desenvolve, né, foguetinha do Winnie, que não consegue nem cansar fodão. Chega o fim do expediente, né, do nosso homem, e o mecânico sai dando cavalo de pau no carro, trazendo o carro do nosso homem. O cara foi trazer carro pro nosso grandíssimo Doug de Madonna. Queria mais um pra coleção dele de carros das pessoas que ele matava. Só que não precisava trazer pra frente do restaurante. Podia entregar lá mesmo. Não sei porque que o cara trouxe. Não faz sentido nenhum essa merda. Só que pra azar dos caras, que tinham certeza que o cara tava morto, ele só não só saiu vivo, como também limpou o restaurante enquanto os caras tá falando que o cara é macho de verdade. Eita, agora é sério. Eu tiro meu chapéu. Esse cara é muito macho, viu? A Sarah, que não tinha sido morta, sai na encolha. O homem fodão pega a chave da sua máquina, encontra a feminista, que entra no carro dele. Os dois saem junto dali, enquanto o Doug de Madonna e o mecânico são explodidos junto com a Sarah, porque foda-se. E no grande caminho pro horizonte, eles atropelam o Tito, a tartaruga, e finaliza o filmaço chamado Willy's Wonderland. Não, mas ele vai. Ele tava com um Camaro top. Azul marinho, bonitão, rebaixado.